Fim de semana violento em Manaus. Entre sexta-feira passada, essa última agora, e amanhã de hoje, 36 pessoas foram mortas na capital do Amazonas. E é sobre essa onda de violência que eu vou falar com Flávia Rezende, lá em Manaus. Oi, Flávia. Bom, fim de tarde em Manaus. Boa tarde para você, né? Alguém já foi preso ou identificado aí? Boa noite, Leilane. Realmente boa tarde para quem é da região norte. Olha, até agora nenhum envolvido na morte dessas 36 pessoas foi identificado. Ainda não há novidades sobre o caso. Essa série de mortes por arma de fogo começou, como você falou, na noite de sexta-feira e terminou só hoje pela manhã. Foi só de sexta para sábado, na madrugada, foram 24 assassinatos. É um dos números mais altos já registrados em um único dia aqui na capital do Amazonas. E foi o fim de semana mais violento de 2015. As vítimas desses homicídios eram ou usuários ou envolvidos com tráfico de drogas e também tinham antecedentes criminais. Então, uma das linhas de investigação da polícia é que foi uma briga entre facções criminosas. Agora, outra hipótese também que é levantada, mas nada confirmado ainda, é que pode ter sido uma retaliação, uma vingança por conta da morte um sargento da Polícia Militar, o Afonso Camacho, que foi morto quando saía de uma agência bancária na última sexta-feira. E depois disso, então, começaram essas mortes, mas ainda não dá para dizer que tenham, então, relação ou não com essa morte. Pois é, Flávia, a informação que a gente tem é que existe a suspeita de que alguns desses crimes tenham sido cometidos por policiais. A Secretaria de Segurança do Amazonas já falou alguma coisa sobre isso? Há essa suspeita, mas nada é confirmado ainda, isso porque a investigação é sigilosa. Inclusive, foi essa última informação que a Secretaria de Segurança Pública repassou para a imprensa, né, de que eles estão fazendo essa investigação, mas ainda sem confirmar nada. Agora, há essa suspeita porque grande parte dos crimes foi o mesmo tipo de arma, a pistola .40, que é de uso exclusivo das polícias civil e militar. Então, por isso, levantou essa suspeita. Além disso, também as características dos crimes foram bem semelhantes. Todos foram usados 2 carros, um para fuga, outro para observação. Também foram em horários muito próximos e em pontos diferentes da cidade. Em todas as zonas da cidade aconteceram esses crimes. Então, 36 mortes por arma de fogo. Leilane. Nossa, sem dúvida, assustador. Muito obrigada, Flávia Rezende, pelas informações. Eu vou comentar esse assunto agora com o Diógenes Luca. O Diógenes é especialista em segurança, ele está na nossa base no estúdio em São Paulo. Diógenes, boa noite para você. Bom, queria que você explicasse um pouquinho se existe, né, alguma justificativa, alguma explicação, alguma motivação para essa escalada da violência. 36 mortos em 3 dias. E isso aumentou muito em Manaus e no Amazonas como um todo. Boa noite, Leilane. Boa noite a todos. Essa história não começa nesse final de semana, muito embora esse final de semana tenha sido tremendamente crítico, 38 mortes. Eu não conheço nenhuma situação de chacina ou de mortes sequenciais que tenha atingido esse número. É muito grave, é muito emblemática essa situação. Esse assunto começa já o ano passado, quando houve denúncias de que presos subordinados ao sistema prisional, que está ligado diretamente à Secretaria de Justiça do Estado do Amazonas, saíam com a conivência do comando da pasta para poder fazer assaltos e voltar, ou seja, há um desequilíbrio no sistema prisional. Há também um problema muito sério da cúpula da Polícia Militar. Há denúncias que foram investigadas e estão sendo investigadas provavelmente ainda pela Polícia Federal. Portanto, o novo secretário, Leilane, que acaba de assumir, tem um trabalho muito sério de depuração, de apuração dessas denúncias. E o que aconteceu aí, o gatilho desse final de semana, foi a morte desse sargento, que obviamente dentro desse contexto todo desregulado, todo desequilibrado, onde forças têm um envolvimento com o crime organizado, com o tráfico de drogas, os policiais acabam indo partir para a chamada vingança privada. Portanto, há fortes indícios de que esses crimes tenham, parte deles, pelo menos, sido cometidos por policiais, em vingança à morte do sargento, que, ao que consta, era muito benquisto pela tropa. Isso, então, na sua opinião, é mais seria talvez mais uma questão de vingança, como você falou, e não uma coisa ligada ao que a gente já teve, que é aquele esquadrão da morte ou justiceiros?
Leilani, eu poderia dizer que é uma coisa muito similar, né? Nesse caso, o que acabou acontecendo foi justamente uma comoção por conta da morte desse sargento e, com certeza, policiais devem fazer parte disso. Gera o que nós chamamos de um desequilíbrio. Eles partem ensandecidos aí para a prática da vingança, matando aleatoriamente pessoas aí, ou então suspeitos, né, ou criminosos, e aí isso também gera, por parte do crime organizado, uma devolutiva, uma resposta. Por isso que nós chegamos nisso que se chama, muito conhecido nas grandes capitais, isso acontece, em São Paulo não é diferente, no Rio não é diferente, a chamada escalada irracional. E aí, a resultante disso é esse número elevado de pessoas mortas. Agora, na sua opinião, a Secretaria de Segurança do Amazonas, numa situação como essa, para retomar as rédeas da situação, que ação deve tomar? Bom, a primeira coisa é que o novo secretário, no meu modo de ver, tem que fazer uma depuração interna muito grande, se for o caso, até chegar num nível de troca de cadeiras, porque num número como esse é um número completamente surreal, é um número absurdo, 38 mortes no final de semana. É preciso também, e isso eu já falei durante o dia, que a Polícia Federal, que tinha algum tipo de conhecimento das investigações, em que pese está totalmente empenhada com seu efetivo na investigação de coisas muito importantes aí Brasil afora, também deve emprestar um pouco o seu olhar para o estado do Amazonas, de repente fazer um esforço em conjunto com o novo secretário para ajudar a depurar, a apurar quem foram os responsáveis por esses crimes, de modo que gere um efeito reverberador, um efeito multiplicador, para pôr um basta nisso, Leilani, porque a coisa é muito grave. 38 mortes em 3 dias é um número astronômico. Pois é, numa última pergunta, numa situação extraordinária como essa, de 38 mortes em 3 dias, mesmo que essas mortes estejam ligadas a pessoas envolvidas com o tráfico, isso causa uma instabilidade, um desassossego na população? Sem sombra de dúvida, Leilani, isso causa sem sombra de dúvida, mas eu penso que o novo secretário tem ainda recursos na própria polícia, nas pessoas de bem da polícia militar, nas pessoas de bem da polícia civil, para juntos, com a corregedoria, com o Ministério Público e até com o apoio do Poder Judiciário, fazer uma força-tarefa com intensidade máxima para identificar esses autores, colher as pistas, colher as imagens, para poder gerar um efeito de parada nessa escalada irracional que ora está em andamento no estado do Amazonas. Diógenes Lucca, muito obrigada. Só confirmando para deixar a informação bem clara aqui, como disse a Flávia Rezende, nossa repórter na Amazônia, a Secretaria de Segurança Pública confirmou e o número de mortos nesses 3 dias é 36 e não 38. De qualquer maneira, é um número absurdo. Enfim, não faz a menor diferença quase. Muito obrigada. Ok, Leilani. Boa tarde a todos.